Em meu Exatamente. primeiro contato com Chico Xavier, após a partida do meu filhinho de 3 anos, ele me disse assim: minha filha, você é uma privilegiada, porque para você a dor chegou depois do Evangelho. Você não imagina o que passam as mãezinhas e que a dor chega primeiro. O que Chico queria dizer com isso? Que ele queria dizer? Logicamente, Chico não estava falando que as pessoas não encontrariam o consolo se buscasse uma religiosidade mais profunda, apenas quando tivesse uma dor, apenas quando tivesse em algum tipo de sofrimento. É claro que Chico não estava dizendo isso, porque ele sabia, como nós todos sabemos, que em qualquer momento em que nós buscarmos Jesus, em qualquer momento nós vamos encontrar as portas abertas. Então, o que o Chico estava dizendo era que tudo que eu havia estudado e aprendido com a doutrina espírita estava em meu coração, me sustentando para que a minha dor não se tornasse desespero, culpa, revolta, inconformidade, esses terríveis acessórios que nós agregamos desnecessariamente ao já tão doloroso processo de luto. Então, quando eu fui preparar alguns estudos sobre Maria de Nazaré, agora no mês de maio, eu pude revisitar uma passagem da vida de Maria de Nazaré, que está no livro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos, escrito em 1945, portanto, 5 anos depois do clássico Boa Nova, onde tanta coisa foi acrescentada e esclarecida das passagens bíblicas, né? Então, eu fui ver o exemplo, como que o exemplo de Maria de Nazaré me sustentou as 2 vezes que eu estive na porta de um CTI pelos meus filhos, e também das outras vezes com meu pai, eu também na porta de um CTI, com meus irmãos, com sobrinhos. Mas o que me chamou mais atenção e que eu trouxe para hoje são as 2 vezes que eu estive na porta do CTI com os meus filhos, porque naquele momento eu estava ali vivendo o meu calvário. O meu calvário. O meu calvário de suplicar a Deus pela recuperação da saúde física dos meus filhos. E o meu calvário se tornar mais doloroso, porque apesar da minha súplica, eu os vi partir. Então, o exemplo maravilhoso de Nossa Mãe Santíssima, que eu trago para essas nossas reflexões de hoje, não era um exemplo que estava ali objetivamente claro no meu cérebro consciente. Eu não me lembrava exatamente desta passagem que trouxe essa noite, mas este exemplo, assim como todos os outros aprendizados que a doutrina espírita me trouxe, estavam dentro do meu coração, alicerçando o meu bem sofrer. Ou seja, me fazendo sentir apenas a dor, que é enorme, mas apenas porque era uma dor sem sofrimento. É diferente. Dor e sofrimento é diferente. A dor é algo que nos alcança, independente da nossa vontade ali, daquele momento, pelo menos na vida de encarnados. E o sofrimento é escolha. Então, a gente pode passar pela dor sem sofrimento. É muito interessante a gente pensar nisso. Então, o que eu trouxe para hoje? Lázaro Redivivo, o livro de Humberto de Campos, onde ele pesquisa os arquivos
psíquicos, né, do mundo espiritual. E lá ele começa nos dizendo que tudo que Maria viveu ao lado de Jesus, ela memorizava, ela guardava para contar depois. E é interessante a gente saber que quando o apóstolo Paulo se converte, né? E ele vai buscar tudo o que ele poderia saber sobre Jesus, ele vai a Éfeso, na Ásia Menor, hoje Turquia, para conversar com Maria. E ele fica encantado com aquela cultura, porque ela estudou no Templo de Jerusalém, é muito interessante a história de Maria, que a doutrina traz, nos ensina aí as pesquisas, o Evangelho Apócrifo de Tiago, se der tempo, depois a gente fala disso. Mas o apóstolo Paulo se encanta com a sabedoria de Maria e ele fala: eu volto aqui para escrever a sua história, a sua visão sobre seu filho. E ele não tem tempo de voltar, mas ele encontra com um médico chamado Lucas e fala: vai lá e consulta Maria e escreve sobre Jesus. Tanto é que o Evangelho de Lucas é um poema de luz do princípio ao fim, porque foi baseado nas informações que Maria deu. Então, tudo que Maria viveu ao lado de Jesus, ela guardou no coração. Então, o texto que Humberto de Campos nos traz, ele nos apresenta uma mãe com sentimentos naturais de dor de um coração materno. Porque quando Maria acompanhava Jesus na vida, na hora do suplício, da prisão, do julgamento, da crucificação, do sepultamento, Maria sofreu como uma mãe sofre. Como uma mãe sofre. Então, alguém emprestou para Maria, naquela noite terrível da prisão de Jesus, uma casinha onde ela se hospedava com o discípulo amado, o João. E o João ia lá na rua, via o que estava acontecendo, voltava na casinha e contava a Maria. E ele chegou e falou: olha, eu vim te falar da detenção de Jesus. E Maria se recolhe em preces e roga a Deus que poupe a vida do seu filho. E ela nessa estava em orações, rogando a Deus que poupasse a vida do seu filho, quando João volta com novas notícias. Olha, Jesus foi encarcerado. E Maria, então, entra em prantos e continua com suas orações e tenta visitar o filho, mas os guardas não deixam que ela se aproxime. Então, noite alta, João volta à casinha e fala com Maria: olha, os sacerdotes acusaram Jesus e Pilatos o entregou a Herodes. E Jesus está sozinho, não tem ninguém para defendê-lo, nenhum amigo ficou do lado. Nessa hora foi demais para uma mãe continuar dentro de casa em orações. Então ela se cobre com o manto e vai para a rua, com o coração aflito, ainda em rogativas ao céu. Mas ela tinha esperança, porque ela pensava que o filho dela não merecia aquele sofrimento, que ele merecia sair ileso e continuar a sua sublime missão na terra. Maria de Magdala estava junto com ela. E as duas, infinitamente amarguradas, chegaram ao palácio de Herodes, ainda há tempo de acompanhar uma série de sarcasmos aos quais Jesus estava sujeito. E Maria vê a coroa de espinhos na fronte de Jesus e o sangue cobrindo já o seu rosto. E ela, num gesto natural, né, no impulso natural de mãe, ela quis se aproximar
para tirar os espinhos da testa dele. Mas quando ela faz a primeira menção desta atitude, Jesus lança a ela um olhar sereno e resignado. O mais significativo olhar de toda a sua existência. E Maria compreende o que o filho dela lhe dizia com aquele olhar. Ela compreende que Jesus lhe pedia apenas oração, silêncio e confiança em Deus. Maria continuava confiando, mas em prantos. Em prantos. Pilatos lava as mãos e Jesus é condenado pela turba em processo de obsessão coletiva, né? Aqui eu peço licença para fazer uma digressão, para abrir um parênteses, né? O comportamento de manada, o comportamento das massas que parecem amar odiar. Segundo as palavras de Gilberto de Menstein, morto agora em maio de 2020. Jesus foi crucificado após uma consulta popular. E os movimentos mais cruéis da história da humanidade foram apoiados por multidões raivosas. Foi assim com o fascismo, com o nazismo, com o stalinismo. Hoje, as mídias sociais ainda contribuem muito para aumentar essa cultura de linchamento, né? Hoje o linchamento é virtual, né? Fica muito fácil o linchamento. Então, a gente viu isso acontecer agora com a prisão do Lázaro, todo mundo esquecendo da caridade com os criminosos que Jesus nos pede e ver 270 soldados comemorando, felizes e sorrindo, a prisão do psicopata, realmente é muito triste para a nossa sensibilidade, porque é claro que ele era um psicopata e deveria ter a sua liberdade totalmente cerceada, para não causar um mal a ninguém e ter a sua alma tratada, porque ele era um doente, antes de tudo. Então, a gente, enquanto massa, aplaude os 40 tiros que ele levou, ou sei lá os quantos tiros que ele levou. Porque é muito triste, é um irmão nosso. Ele é um irmão nosso. Ele é um filho de Deus como nós. E é com os olhos de pai, de mãe, de irmão, que a gente tem que olhar para ele. Não pode ser execrando. Mas as massas amam odiar. E é muito fácil a gente seguir esse vai da valsa. Então, Maria acompanha a via sacra de Jesus, Jesus vergado, né, sob o peso da cruz, e ela, obedecendo ao instinto materno, ela adianta os passos mais uma vez para tentar ajudar, mas os soldados também, assim, ainda assim, não deixam que ela se aproxime. Então, ali estava o sofrimento de uma mãe que muitas de nós já experimentamos. Ver o filho sofrer e nada poder fazer para minorar aquele sofrimento. Para todas as mães, esta é uma situação extremamente dolorosa. Quem trabalha com atendimento fraterno na casa espírita sabe o sofrimento das mães que chegam e falam: eu não posso fazer nada, o meu filho é viciado em drogas. Eu não posso fazer nada, meu filho está fazendo escolhas tão equivocadas na vida dele que eu estou vendo que vai trazer sofrimento. Eu não posso fazer nada. E o que Jesus pede à mãe dele naquela hora? Oração, silêncio e confiança em Deus. Então, é isso que isso é o primeiro ensinamento da noite. Quando as mães se desesperarem, porque não podem caminhar o caminho dos seus filhos, porque não podem tomar sobre elas as dores, as experiências, as necessidades de cada filho, elas podem contribuir em muito
com oração, silêncio e confiança em Deus. E eu entendo esse silêncio como o silêncio dos próprios desejos, dos próprios sonhos. É silenciar os próprios projetos de vida e se entregar ao projeto divino. Então, continuando a história de Maria, quando ela não consegue se aproximar de Jesus pela segunda vez, ela continua em orações e ela, como uma estudiosa da lei, ela recorda da história de Abraão, que quando levava o seu filho para o sacrifício, na última hora, ela vê a vida do filho poupada. E ela pensa que também aquilo poderia acontecer com ela. Ela pensa na ressurreição de Lázaro e ela fica com aquelas esperanças. E ela confia a Deus suas preocupações e súplicas. E ela diz a ele, a Deus, que ela não tinha respostas para aquele sofrimento, porque ela perguntava: por que estão fazendo isso com meu filho? Ela se sentia desalentada, ferida. Ela se perguntava: o que meu filho fez por merecer passar por isso? Ele não fez nada, ele só fez o bem. E ela pensa na glória da anunciação, ela revive tudo que Jesus havia vivido, feito, e esperava pelo melhor, tinha esperança do melhor. Aí ela vê Jesus ser colocado na cruz. Ele conversa com ela e com João, entregando um ao outro. E no Gólgota, de frente para ele, ela estava ali com mais duas amigas, Maria de Cleófas e Maria Madalena, as três Marias, né, que os astrônomos chamaram as estrelas que formam a constelação de Órion, né, as três Marias ali na cruz. Então ela refletia: que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado àquela crucificação. Então, em seu íntimo, algo dizia das determinações insondáveis dos desígnios divinos. Em seu íntimo, já começava a despertar a ideia de que tudo que vinha de Deus era justo e que precisava de ser aceito, porque todo aquele sofrimento já indicava uma redenção de todos nós, pelo despertar da nossa consciência. Então, o coração de Maria, da mãe, rebentava em tempestades de lágrimas, que ela não conseguia fazer parar. Contudo, apesar de tudo que ia de lágrima, de dor, de sofrimento no seu coração, a sua consciência já começa a compreender a já começa a compreender a vontade do Pai. Essa vontade que anos antes ela havia compreendido e se entregado. E mais uma vez, com a mais sincera humildade, Maria ajoelha aos pés da cruz e repete: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Humberto de Campos descreve que naquele momento misteriosa força toma conta de todo o ser de Maria. E ela entende que aquele filho não era dela. Aquele filho era o enviado de Deus com caminhos próprios, com propósitos próprios. Em seus desejos humanos, o amor materno sofria, mas ela percebia que os desígnios divinos eram insondáveis, sábios e que deveriam ser acatados. Havia lágrimas em seus olhos,
mas no fundo de sua alma, ela já imaginava a beleza da festa de vitória no reino de Deus. Ela entende, então, e isso é muito importante, as pessoas compreenderem. Maria entende que tudo que ela havia orado, durante todo o tempo que ela pediu a Deus pela vida do filho, ela entende que não foi em vão. Ela entende que ela não suplicou em vão. E eu gosto e quero reafirmar muito isto, porque tantas e tantas e tantas pessoas, muitas já me disseram, eu rezei tanto a Deus pedindo pelo meu filho e ele não me atendeu. Deus não me ouviu. Então, olha esse ensinamento aqui, gente. Maria entende que não suplicava, não tinha suplicado em vão, e que Deus não atendeu aos seus pedidos segundo os seus anseios de mãe, que esperava ver o filho descer gloriosamente da cruz. Deus havia atendido de acordo com os planos divinos. E nesse momento, Maria se lembra da profecia de Simeão, aquele velho iluminado que aguardava Jesus aos 8 dias de nascido na porta do templo de Jerusalém. Segundo o costume judaico, o filho tinha que ser levado ao templo para ser consagrado a Deus, né, no templo. E quando Maria leva Jesus, Simeão, imaginem a cena, gente, Simeão parado na porta do templo, chega um casal desconhecido com uma criancinha de 8 dias no colo, e ele olha aquela criancinha com aquela vidência maravilhosa e diz, estou vendo o Salvador, agora eu posso me despedir em paz da vida. E ele fala isso, né, estou feliz, posso morrer em paz, mas ele fala com Maria, uma espada transpassará a sua alma. Então, Maria, naquele momento da crucificação, ela lembra da profecia de Simeão e entende que tudo fazia parte dos desígnios. Ela entende a sua missão, entende a missão de Jesus, e com este entendimento, com esta resignação, uma força enorme suplanta toda a dor. Este é o ensinamento. Uma espada traspassará a sua alma. Ela entende os desígnios, ela entende a missão, ela se conforma, e naquele entendimento, ela se fortalece para suportar uma dor que não tem nome, que não tem tamanho. 3 dias depois, ela gloriosamente surpreendida com o esplendor da ressurreição. Meus queridos, eu sei de que força Maria falava, sem querer me vangloriar, porque é impossível alguém se envaidecer quando se trata de tanta dor. Mas eu digo que quando a dor me alcançou por tantas vezes, eu havia guardado no coração tudo que a doutrina espírita havia me dado. É isso que Chico Xavier me dizia. Para você, a dor chegou depois do Evangelho, você é uma privilegiada. Então, falar de Maria nos conecta aos planos mais elevados da vida, porque falar o nome de Maria, cantar o nome de Maria, é cantar um amor direcionado a toda a humanidade. Ela se tornou a Mãe Santíssima, e nessa adoção sublime de nos adotar todos como filhos dela, ela nos dá o maior presente do mundo, porque ela nos dá Jesus como irmão. Então, Maria recebe a notícia que seria a mãe do Salvador, tudo que exigiria dela em termos de renúncia e de abnegação, e se entrega. E ali
já começa a delinear naquela jovem de 15 ou 17 anos a grandiosidade, né, da sua alma. Ela apresenta aquela confiança total nos projetos divinos. Então, falar de Maria é falar dessa entrega aos planos divinos. E o desafio que Maria deixou para todos nós é abrir mão dos nossos caprichos, dos nossos anseios vazios, dos nossos sonhos infantis, dos nossos projetos da vida material e acreditar, como Maria acreditou, que os projetos divinos para a nossa vida são infinitamente mais sábios do que os nossos próprios. Então, renunciar com Maria é renunciar, é mudar a perspectiva da nossa vida, é ampliar o nosso olhar, é aprender a não nos deter no aqui, no agora, é renunciar àquilo que pode ser certo no mundo de valores tão equivocados e transitórios, mas que a gente tem que alargar a visão para abraçar projetos mais divinos. Renunciar com Maria é abrir mão das alegrias passageiras da terra em busca das alegrias mais duradouras, né, do céu. Então, é afinar nossa intuição, nossa percepção, nossa conexão com o divino, para escutar, então, nesses momentos terríveis de dor, de sofrimento, de pandemia, a voz de Deus nos dizendo em silêncio que conta conosco para a construção de um mundo melhor. Renunciar com Maria é compreender que está tudo certo e que nós podemos seguir em frente, que as respostas que nós não temos hoje, um dia elas virão. É isso. Renunciar com Maria é isso. Guardar no coração o que a doutrina espírita nos ensina é olhar 500 mil mortos pela pandemia e ter a certeza e ter a convicção íntima que nenhuma dessas almas partiu da terra antes da hora. Que a pessoa não morreu porque não teve oxigênio para ela. Não teve oxigênio para ela e isso é perverso, porque estava na hora dela morrer. Era o que Chico me ensinou de tudo do meu filho que eu trago para essa, que eu transfiro para a pandemia hoje. Porque a conclusão de tudo que Chico me ensinou na época foi uma coisa que eu falei com a babá do meu filhinho, que chorava dia e noite sentindo culpa. Eu disse a ela: olha, meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. Meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. Então, fulano de tal não partiu da terra pela Covid porque ele não teve o atendimento adequado. Ele não teve o atendimento adequado porque estava na hora da partida dele. É o escândalo que tem que vir ao mundo e ai daquele que for o portador. Nenhuma alma partiu sem a proteção de Deus, sem que estivesse na hora dessa partida. Porque as leis de Deus cuidam de nós, para que nós não matemos uns aos outros com a menor irresponsabilidade de um país sucateado, de um plano de saúde que às vezes não resolve, de médicos exauridos e de tudo isso que a gente sabe que acontece. Tudo isso que a gente sabe que acontece por aí. É muito lindo a gente imaginar com Humberto de Campos, na visão espírita, como que foi a desencarnação de Maria. Como que foi? Humberto de Campos relata que, após a crucificação, para aquela mãe amorosa, a sua vida era saudade e eram sempre recheadas de lembranças queridas. O tempo que passava assinalava no coração de Maria uma saudade enorme
a saudade maior do mundo, mas uma esperança cada vez mais elevada no céu. Achei isso muito bonito. Uma saudade maior no mundo. Quanto maior era a saudade no mundo, maior era a esperança no céu. E Maria recebia os necessitados do corpo e da alma. E após alguns meses recebendo e curando, ela cura um leproso. E ele fala com ela: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Então, a partir daí, a casa que Maria morava passa a chamar Casa da Mãe Santíssima. E o tempo passa, os anos passam. A história registra que Maria viveu ainda aproximadamente 23 anos após a crucificação, viveu com João em Éfeso. E ela parte da terra aos 72 anos de idade, considerada bem longeva para a época, né? E os dias vão passando, ela não se esquecia do filho nem um instante. Mas a velhice dela não lhe acarretava nem cansaço nem amargura. Maria não envelheceu amargurada de dor. Ela envelheceu no trabalho, na alegria de estar contribuindo alguma coisa com a mensagem que o filho dela havia trazido. E a certeza da proteção divina lhe dava um imenso consolo. Então, o coração de Maria apresentava um repouso iluminado no luar da esperança que um dia ela reencontraria aquele filho querido. Nós todos podemos iluminar a nossa saudade com a esperança do reencontro. Isso nós podemos fazer. Então, a gente agora vai finalizar falando da ascensão ou assunção ou ou desencarnação. Como é que foi a morte de Maria? Em 1602, São Francisco Sales, ele escreve que ela teve uma morte suave, que os antigos até chamavam de dormição. E ele afirma que ela foi sepultada e depois ela ressuscitou e subiu aos céus. Monsenhor João Clá Dias, ele escreve um livro que os católicos tenham em grande fama, em grande consideração, né? Então, ele escreve também sobre isso e fala que Maria morreu e ninguém sabe se foi em Jerusalém ou se foi em Éfeso. Os dois disputam este cenário, né? Mas Humberto de Campos fala, então, dessa morte, talvez em Éfeso, porque a casinha era em Éfeso. Quando Humberto de Campos relata o desencarne, parece que estava em Éfeso. O Papa Pio XII, em novembro de 1950, ele cria o dogma da ascensão de Nossa Senhora. Quer dizer, ele fala que Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma. Mas ele não dá muitos detalhes sobre isso, não. Mas ele fala que ela subiu aos céus em corpo e alma. Mas hoje, com o desenvolvimento da ciência, ninguém mais consegue imaginar que lá no céu alguém possa viver com o corpo físico da Terra. Não tem condição de acreditarmos nisso. Então, o que Humberto de Campos nos conta do desencarne de Maria? Um dia, ela orava, já com 72 anos de idade, ela orava ali no crepúsculo. E, embora a soledade ali do ambiente, soledade é estar sozinho sem sentir solidão, né? A soledade, ela não se sentia só. E a sua alma estava banhada de uma força singular naquela tarde. Uma brisa suave vinha do oceano. E a noite estava linda. Era uma noite de lua cheia e estava povoada de estrelas, como num concerto de uma harmonia
e de luz. E naquela maravilha daquele ambiente, naquela paz, ela vê aproximar-se alguém. E ela pensou que era algum necessitado de muitos daqueles peregrinos que passavam por ali e chamavam-na de mãe, Mãe Santíssima, pedia ajuda. E ela vê aquele peregrino chegar e ele fala: minha mãe, como tantos outros falavam, minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E aquela voz lhe inspira profundas emoções, ao dizer que assim, como se aquela voz dissesse a ela que entendia a quantidade de saudade que ela trazia no coração e que aquele coração havia encontrado as mais santas consolações, né? Quando ele fala com ela sobre a bênção, né, da vida. Então, os olhos de Maria começam a se umedecer, né, quando ela percebe os estigmas, né, os estigmas na mão do filho, né? Ela começa a perceber aquilo e ele estende as mãos para ela quando ela vê as mãos dele, que ela começa a ficar totalmente emocionada, né? Porque era Jesus ali. Então, ele fala para ela: minha mãe, venha aos meus braços. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível emoção, de uma alegria que não tinha tamanho. E, enquanto aos seus ouvidos chegavam uma suave saudação, né, de um anjo, como se 1000 vozes cantassem uma melodia ali cariciosa para ela. Tudo era harmonia naquele ambiente. Maria vai desfalecendo e no dia seguinte, João regressa à cidade, porque Éfeso ficava a alguns quilômetros, né, a casinha ficava a alguns quilômetros do centro da cidade de Éfeso. E no dia seguinte, o João regressa e assiste os últimos instantes de vida da Mãe Santíssima, numa inesquecível expressão de serenidade, ela se desprende da vida material. Assim que foi a desencarnação. Amanhecia. Eleva-se no céu a soberana Senhora, em espírito, onde tantas vezes ela chorava de júbilo, de saudades e de esperança sem o filho amado. Porque ela lembrava que um dia Jesus foi colocado nos braços dela ao descer da cruz. E a partir desse momento de ter abrigado nos braços o corpo machucado do filho, ela se torna a mãe de todos nós. E ela chora. E o choro silencioso dela, por ter segurado Jesus em seus braços, tem atravessado os séculos, consolando a todos nós cujos filhos partiram, mas consolando principalmente aquelas famílias que sofrem muito mais por verem os seus filhos crescerem num mundo ainda impiedoso e tantas vezes cruel. Então, o meu convite a todos os corações que sofrem é que nós possamos nos inspirar no martírio de angústia de Maria e saibamos encontrar na esperança e na fé, no amor e no trabalho, o lenitivo para qualquer mal que nos afligir. E não esquecendo de deixar ressoar no recôndito mais profundo de nossas almas a voz sublime de Maria, dizendo: calma, meus filhos, essa dor também passa. Era isso, gente. Eu ficaria falando de Maria de Nazaré a noite toda.
E nós estaríamos ouvindo a noite inteira. Porque é um remember que acalma, que tranquiliza. Toda a sua palavra, o ritmo, a estrutura foi na pauta da inspiração dos bons espíritos. A ação mnemônica, ela age, mas o compasso é do espírito. O espírito é que faz a sintonia com os demais. É interessante que esta sua voz é uma afirmação, não de trazer conhecimento, mas o conhecimento que consola, que orienta, que redime, que abençoa, né? É interessante ouvir este acalanto, essa sua voz melodiosa, na estrutura de servir para alguma alma, sabe? Por isso que é tocante, não é? Você consegue fazer isso com esta voz e com este ritmo. É Luiz, interessante, né? mas não É tá. terapêutico. É Eu não sei se eu terapêutico. expliquei direito o que significa guardar no coração o que a doutrina preconiza. Porque às vezes a pessoa chega e diz assim: eu sou espírita, mas eu não estou conseguindo conviver com a perda do meu filho. Não guardou no coração, Luiz? Não, não adentrou, né, nos recantos da alma, né? Não guardou, não se preparou. A doutrina, ela precisa ser sentida. Eu acho que esse termo, ele engloba todo o procedimento, né? Ela precisa ser sentida, guardada nos refolhos da alma, né? Nos arcanos do espírito. Eu acho que é por isso que não é uma filosofia loquaz, é um comportamento com uma filosofia que direciona o passo. Né? É diferente, É não é? diferente. É diferente. É isso que faz a grande diferença. Então, nós André, ficamos. e tanto o evangelista Lucas como Humberto de Campos diziam que Maria guardava no coração tudo que ela havia aprendido. Então a gente vai guardando e chega aquele momento que você tem que arrancá-la de dentro. O que você está precisando? Exato. É uma. É interessante, você guarda na alma e faz uma entrega a quem lhe trouxe a informação. É como se você adentrasse numa sintonia, não é? O viver passa a ser uma sintonia. Eu me lembro um exemplo de perdão, né? Vivido, como você falou tanto, por Eliseu Rigonati, né? Em um grupo mediúnico, o espírito, enfim, grande obsessor dele, né? Da comunicação, e ele vai tentando falar, e não consegue. Aí teve uma hora que ele se ajoelha ao pé do médium, e quando ele se ajoelha e põe as mãos postas a Deus, pedindo perdão àquele espírito, ele imediatamente é tocado profundamente como um punhal. Ele fala: não faça isso, levante, saia dessa posição, não faça isso. Por quê? Porque ele era um clérigo, ele era um pastor de alma. E aquela postura tocou-lhe profundamente a alma, sabe? É o gesto inconsciente do Eliseu, que também era do mesmo pastoreio. Eles tinham uma diferença muito grande em razão de determinadas situações do ontem. Você vê o que é a postura do perdão nas entranhas da alma. Não fala, não verbaliza, ele demonstra, ele faz a estrutura cênica, né? E isso toca a alma do ser. É. Né?
né? Então, eu creio que você fez uma mensagem da alma para a alma, né? Do internauta, da alma que você guardou, como diz Maria, né? Na alma, você guardou e expõe para o internauta na alma do internauta. Então, é isso que toca profundamente. E a voz melodiosa que você faz, de ternura, né? Realmente toca. Mas eu creio, é uma metodologia que você trouxe isso de vidas passadas, né? Aliás, antes de vir à Terra, talvez, não é? Porque, certa feita, o Divaldo disse uma coisa muito interessante, falando de metodologia, ele falou assim, todos nós fomos orientados pelo mesmo pastor, não é? Para ir de pregar. Eu matei a aula no dia. Cabulei a aula no dia. Foi muito bom, viu? Excelente, foi. Vontade sua, querido. Não, eu senti aqui, cada vez, eu fui registrando as alternâncias da alma, né? Toca a alma, toca. Tudo que você fala, não sei se alguém disse para você isso, eu creio que já verbalizaram isso para você, que a sua messe de amor é realmente tocar almas, né? É como acendedor de postes, né? No tempo antigo, que vinha acendendo os postes, né? Que era a querosene. É um acendedor de postes, vai tocando, vai mexendo. E é isso que nós precisamos fazer, viu, Célia Diniz? O virtuosismo é uma coisa que não pode acontecer. Ele não pode acontecer. Tem que ser você tocando. E esses personagens, você fala, você só tocou almas com a sua fala, né? Veja só, Maria, meu Deus, no texto, nossa, de Herculano Pires, meu Deus, que pintura. Foi realmente uma obra de arte. O Não a texto de sua Humberto fala, Campos. Não, o texto de o Humberto Campos. conteúdo, né? Uma obra de arte. Sim, mas o texto que eu usei é de Humberto Campos. Exato. Ah, tá. Você falou Herculano Pires. Não, é Humberto Campos. Ah, tá. É Humberto de Eu Campos. já ia correndo procurar. Eu sou Não, é porque é com encantada com a H, obra né? Ação de Herculano mnemônica, Pires. H. Eu E falei, aí, já vou procurar o que o Humberto, não, que o aí Herculano falou de Maria. você sabe que a inconsciência fala, porque nós temos aqui na sala a Heloísa Pires. Então a gente fala muito de Herculano Pires, Uhum. não é? Olha, sem palavras. Muito obrigada, querido, pela Sair de oportunidade. aqui a nossa sala, ela tem um esquema, né? Que a gente tem que seguir, que é a tradição. A gente termina, sai de mansinho e você faz a ação apoteótica, né? Agora é com você, tá bom? Muita luz, foi um. Daqui a pouco a gente fica na coxia, vem vindo aí o grande poeta do comportamento, né? O nosso querido desbravador dos sertões, você sabe quem é, né? O nosso. Então, eu só vou despedir mesmo dos amigos internautas. Para fechar a sala, mas aí a gente fica. E dar boa noite a todos, agradecer o carinho de ter estado conosco. Então, eu estou saindo e você fecha, tá bom? Tá bom. Muita luz. Tá bom. Muita luz. Paz. Obrigada. Quero agradecer a vocês, é o que eu dizia. Agradecer a vocês a oportunidade de termos estado aqui, agradecer à doutrina espírita, tudo que ela nos trouxe, e render sempre graças a Deus pela oportunidade do trabalho. Que Nossa Senhora cubra cada um com seu manto sagrado e recebam o meu abraço muito carinhoso. Boa noite.